Você já sentiu como se tivesse sido arrancada de um sonho bonito e lançada direto em um pesadelo silencioso? Um dia, ele era tudo: atenção, carinho, mensagens constantes, promessas de futuro. No outro, silêncio, frio, um desaparecimento repentino, brutal, inexplicável. E o pior, você fica ali, em pedaços, tentando entender o que fez de errado. Mas e se eu te dissesse que não foi você o problema? Que esse sumiço do nada não é um erro acidental, mas sim parte de um padrão sombrio de comportamento que Carl Jung já descrevia como expressão do lado sombra da psique humana? Na psicologia profunda de Jung, o narcisista não desaparece por acaso. Ele segue um roteiro interno, inconsciente, marcado por máscaras e manipulações que visam apenas uma coisa: controlar, confundir e alimentar seu próprio ego às custas da sua alma. E é por isso que quando ele some, você não sente apenas saudade. Sente como se tivesse sido descartada, desumanizada, esvaziada. Mas por trás desse desaparecimento existe um mecanismo muito mais perverso. E é sobre isso que eu vou te contar hoje, sem filtros, sem ilusões. Prepare-se para entender o que está por trás desse silêncio que grita. Talvez você ache que ele se afastou porque perdeu o interesse. Mas Jung diria: ele não se afastou de você. Ele fugiu de si mesmo. O narcisista não suporta a intimidade real. Ele quer espelhos, não profundidade. E quando você começa a enxergar rachaduras em sua máscara, ele corre, some. E essa fuga, que parece apenas sumiço, é na verdade uma tática. Ele te enfraquece, te desestabiliza e te faz implorar pelo retorno, porque ele sabe exatamente como mexer com sua carência emocional e com as feridas da sua infância. E o mais cruel, esse sumiço não é o fim, é o começo de um novo ciclo. Porque o narcisista não desaparece para sempre. Ele volta, ele observa de longe. Ele espera o momento em que você estiver vulnerável o suficiente para aceitar migalhas como se fossem banquetes. Carl Jung nos alertava: enquanto não tornarmos conscientes nossos próprios padrões inconscientes, seremos manipulados por eles. E chamaremos isso de destino. Mas hoje, neste vídeo, você vai entender por que ele some, por que isso te destrói, e como se libertar desse ciclo silencioso de abuso. Se você já passou por isso ou está passando agora, respira fundo. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga não apenas o narcisista, mas a si mesma. E quando você muda sua visão, você muda seu destino. O narcisista não simplesmente desaparece. Ele executa um movimento frio, premeditado e profundamente inconsciente. Carl Jung nos ensina que o ser humano é dividido entre o ego e a sombra. A sombra é tudo aquilo que a pessoa não quer reconhecer em si mesma. E o narcisista é alguém completamente dominado por essa sombra. Quando ele percebe que está prestes a ser descoberto, que você começa a enxergar o verdadeiro eu por trás da máscara encantadora, o medo da exposição o domina. E ele foge. Some como se você nunca tivesse existido. Mas isso é só o começo. O sumiço repentino é, na verdade, uma forma disfarçada de punição. O narcisista age como um deus em sua própria mente. E quando percebe que você já não está mais completamente submissa ao seu jogo, ele aplica uma punição silenciosa: o abandono. Para ele, o simples fato de não te dar explicações já é um ato de poder. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. E é isso que o narcisista teme, que você comece a compreender ele. E pior, que compreenda você mesma. No silêncio dele, há um grito oculto: eu ainda tenho poder sobre você? Se você corre atrás, implora por respostas, ele vence. Se você se desmonta emocionalmente, ele se alimenta. O narcisista se nutre da sua confusão. E não é qualquer confusão. É aquela devastadora, que faz você duvidar da própria sanidade. Jung dizia que onde reina a confusão emocional, a manipulação se instala com facilidade. E o narcisista é mestre nisso. Por isso, o desaparecimento nunca é sobre dar um tempo, mas sobre fazer você implodir por dentro, sozinha, no escuro. Você começa a buscar respostas em você mesma. Fui demais? Fui de menos? Falei algo errado? E é exatamente aí que o controle se consolida. Enquanto você se destrói emocionalmente,
ele se fortalece psicologicamente. Jung defendia que os relacionamentos deveriam ser espelhos para a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros. Mas o narcisista inverte essa lógica. Ele te fragmenta, te desconstrói. Ele não quer que você se torne inteira. Ele quer que você seja dependente. Não saia agora. O que você vai descobrir a seguir pode mudar tudo. E talvez salve alguém que você ama. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas e escreva "chega" nos comentários se você também já passou por isso. No início, o narcisista te seduz com uma intensidade que parece amor verdadeiro. Ele te olha como ninguém nunca olhou. Te escuta como ninguém nunca escutou. E você, que talvez carregue feridas antigas de abandono, rejeição ou desvalorização, se sente finalmente vista. Mas Jung nos alertava. Aquilo a que resistimos persiste. Quando você resiste em olhar suas próprias feridas, elas se manifestam nos relacionamentos, e o narcisista aparece como um curador, que na verdade é o próprio veneno. Essa sedução inicial tem nome: love bombing. É uma explosão de amor falsa, estratégica, criada para te viciar na presença dele. Mas logo depois vem a retirada súbita, o gelo, a ausência. E isso não acontece porque ele perdeu o interesse, mas porque ele já te prendeu. A ausência é a isca. O retorno é o gancho. E o ciclo recomeça. Jung dizia que o encontro de 2 personalidades é como o contato de 2 substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. O narcisista transforma, sim, mas para pior, para confundir, para dominar. Você começa a viver em função de pistas, uma curtida, um visto, uma lembrança. Cada pequeno gesto se torna um fio de esperança. Mas esses fios estão sendo usados como cordas para te prender. Você já não sabe mais se está apaixonada ou adoecida. E esse é o poder do narcisista. Ele destrói sua identidade emocional. Jung chamava isso de aniquilação do self. Quando o narcisista some, ele não apenas some, ele leva pedaços de você junto. A mente começa a repetir padrões. Ele vai voltar. Foi só um momento ruim. Eu consigo mudar isso. Mas você não percebe que está lutando contra um fantasma e contra uma parte sua que ainda acredita ser possível salvar quem nunca quis ser salvo. O narcisista não quer ser salvo. Ele quer ser adorado, idolatrado, inquestionado. E quando você começa a questionar, ele some. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é disso que você precisa agora, tornar a escuridão consciente. Depois do sumiço, vem o momento mais cruel, o retorno. O narcisista reaparece como se nada tivesse acontecido. Uma mensagem banal, um emoji, um "oi sumida", e sua alma inteira reage. O coração acelera, as lágrimas voltam. E mesmo depois de tanto sofrimento, você se vê envolvida de novo. Jung explicava que o inconsciente armazena feridas antigas, e se não forem curadas, vamos repeti-las até que se tornem conscientes. O narcisista é o mensageiro do seu trauma, e ele sabe disso. Esse retorno tem nome: hoovering. Como um aspirador, ele suga novamente suas emoções, sua atenção, sua energia vital. Mas ele não volta porque te ama. Ele volta para testar o controle. Ele quer ver se você ainda está disponível, mesmo após todo o estrago. Ele quer confirmar que você ainda está no lugar onde ele te deixou. E quando você cede, ele vence. Carl Jung afirmava que, enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele governará sua vida, e você o chamará de destino. O narcisista quer que você continue chamando isso de amor, mas você precisa entender. Não é amor, é dependência emocional. É uma âncora envenenada disfarçada de abraço. É a sombra do outro ativando a sua própria. É a sua criança interior pedindo a aprovação de alguém que só quer manter o controle. E enquanto isso, você adia sua cura. Jung dizia que aquilo que negamos em nós se volta contra nós. E o narcisista é justamente isso, o reflexo daquilo que você ainda não enfrentou. A libertação começa quando você para de responder, quando você quebra o ciclo, quando você se olha no espelho e diz: chega, o narcisista não tem mais poder sobre quem se conhece. Ele só domina quem vive no escuro.
E a sua cura começa com um passo de coragem, o de olhar para dentro, com brutal honestidade, e começar a se reconstruir. Você não precisa mais viver entre migalhas. Você merece banquetes de verdade emocional. Carl Jung dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E você foi alma. Você foi verdadeira. E é exatamente isso que atrai o narcisista. Não porque ele valoriza, mas porque ele quer consumir. O narcisista é como um buraco negro emocional. Tudo o que brilha, ele tenta apagar. Ele se aproxima de pessoas com luz justamente para tentar dominar o que ele mesmo não consegue ser. Mas o que te prende a ele também está dentro de você. E aqui está a parte mais dolorosa de ouvir. Algo em você ainda precisa da aprovação dele. Isso não te torna fraca, te torna humana. Jung falava que a nossa sombra contém tudo aquilo que rejeitamos em nós: medo, carência, raiva, necessidade. Quando você projeta essas emoções não resolvidas em alguém como o narcisista, ele se torna um portal para a sua própria cura. Mas apenas se você tiver coragem de olhar para dentro. Não se trata apenas de se afastar fisicamente. Trata-se de romper vínculos energéticos, emocionais e psíquicos. Trata-se de reescrever a narrativa interna que te faz acreditar que você só é digna de amor quando sofre por ele. O narcisista foi o espelho distorcido, mas agora é hora de quebrá-lo e construir um reflexo verdadeiro. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E você está pronta para despertar. Mas não se culpe por ter caído nesse ciclo. Se culpar só te prende mais. A culpa é o combustível do narcisista. Ele sabe disso e usa isso. O que você precisa agora é clareza, coragem e um novo caminho. Um caminho de volta para si mesma. Porque esse relacionamento não foi apenas um erro, foi um chamado. Um chamado da sua alma para se reconectar com sua própria luz. Se Carl Jung estivesse sentado diante de você agora, com seus olhos profundos e sua sabedoria ancestral, ele não te diria que você falhou. Ele diria: você despertou. Porque passar por isso, sobreviver a isso e ainda querer entender, já é um sinal de que sua alma é forte. E mais, que sua consciência está em expansão. O sofrimento com o narcisista foi a noite escura da alma. Mas depois da noite mais escura, sempre vem o amanhecer. A partir de hoje, você precisa parar de buscar respostas em quem só te entrega silêncio. Precisa parar de mendigar atenção de quem só quer alimentar o próprio vazio. Jung dizia que a verdadeira cura acontece quando nos tornamos quem somos. E você não é o que ele te fez sentir. Você é mais. Muito mais. E seu valor nunca esteve nas mãos de ninguém. Estava apenas adormecido dentro de você. A jornada de cura vai doer, sim. Mas essa dor não é destruição. É reconstrução. Cada lágrima que você derramar será tijolo para a sua nova fortaleza. E quando você finalmente se reencontrar, ninguém mais poderá usar seu coração como ferramenta de controle. Jung dizia que não podemos mudar nada sem antes aceitá-lo. Então aceite o que viveu. Não para justificar, mas para libertar. Você não está sozinha. Milhares de pessoas já passaram pelo que você passou, mas nem todas despertaram. Você está despertando. Isso já te coloca em um novo caminho. Um caminho onde o amor não fere, onde o silêncio não assusta, onde o sumir do nada não te quebra, porque você já se reconstruiu por dentro. Se esse vídeo tocou seu coração, escreva "Eu despertei" nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. E inscreva-se no canal, porque no próximo vídeo vamos falar sobre como se proteger emocionalmente de manipuladores disfarçados de almas gêmeas. Até lá! Tudo o que você viveu até aqui, o encanto, o sumiço, o retorno, a dor, não foi um acaso. Foi um reflexo de padrões profundos que vivem em você e que, como ensinava Carl Jung, clamam por consciência. O narcisista não foi apenas um agressor emocional. Ele foi um mensageiro distorcido que te mostrou onde ainda existia brecha, onde ainda doía, onde ainda faltava amor próprio. E agora, com clareza, você pode transformar dor em sabedoria, silêncio em força, abandono em renascimento. Ao longo deste vídeo,
Você entendeu que o desaparecimento do narcisista não é um erro, mas uma estratégia psíquica para controlar, desestabilizar e manter a dominação. Com base nos ensinamentos de Jung, vimos como a sombra do outro ativa a sua própria. Como a dependência emocional não é fraqueza, mas um sintoma de feridas não cicatrizadas. E como o verdadeiro poder começa quando você decide, por si mesma, romper esse ciclo. Sem gritos, sem vingança, apenas com consciência e presença. Você não precisa mais de provas, nem de explicações. Você precisa de paz, de reconstrução interna, de se olhar com amor e se perguntar: quem eu sou sem essa dor? Porque esse é o maior medo do narcisista, que você descubra sua força. E quando essa força brota, ele não tem mais onde se esconder. Jung dizia que somente aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. E você já começou esse processo. Ao buscar entendimento, você escolheu o caminho da cura. Talvez hoje você ainda sinta que está em pedaços, mas eu te garanto, são nesses pedaços que sua luz começa a passar, como o ouro que se infiltra nas rachaduras da cerâmica quebrada no kintsugi japonês. Sua dor pode se transformar em beleza. Mas para isso, você precisa seguir, um passo de cada vez, com firmeza, com coragem e, acima de tudo, com amor por si mesma. Porque o que te espera não é um novo narcisista, é uma nova versão sua, inteira, livre, desperta. Se essa mensagem ressoou dentro do seu coração, escreva nos comentários: eu escolho me libertar. Isso não é só uma frase, é um compromisso com você mesma. Curta o vídeo para que essa verdade alcance mais pessoas. E se inscreva no canal, porque nas próximas semanas vamos aprofundar ainda mais sobre como cortar laços com manipuladores, curar sua criança interior e reconstruir sua identidade com base na psicologia profunda de Carl Jung. Seu novo ciclo começa agora, e você não está mais sozinha.